Imagine um momento em que o mundo estava mergulhado em trevas, um tempo em que a humanidade caminhava sem rumo, buscando desesperadamente por sentido. Agora, visualize o surgimento de uma promessa, uma luz que quebra as trevas e traz esperança. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e transformadoras da Bíblia. Um relato que moldou civilizações, inspirou gerações e continua a tocar o coração de milhões de pessoas. Vamos falar sobre a história de José, o jovem sonhador que, contra todas as adversidades, viu os planos de Deus se cumprirem de forma extraordinária. Você não vai querer perder um só detalhe deste relato incrível. José, filho de Jacó e Raquel, nasceu em uma família grande e complexa. Jacó tinha 12 filhos, mas José era especial. Ele era o filho da velhice de Jacó e, talvez por isso, era o mais amado. Essa preferência gerava ciúmes e ressentimento entre seus irmãos. A situação se agravou quando Jacó presenteou José com uma túnica colorida, um símbolo de carinho e distinção. Imagine como os irmãos se sentiam ao ver aquele presente especial. Cada fio daquela túnica parecia um lembrete constante da sua inferioridade. Mas a história não para por aí. José não era apenas o favorito de seu pai. Ele também era um jovem cheio de sonhos. Deus lhe deu visões proféticas em forma de sonhos, e ele, ingenuamente, os compartilhou com seus irmãos. Em um dos sonhos, José via feixes de trigo se curvando diante do dele. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Esses sonhos não eram simples devaneios. Eles carregavam uma mensagem divina sobre o futuro. Para José, esses sonhos eram uma confirmação do seu chamado. Para seus irmãos, eram uma afronta. Cada palavra que ele dizia parecia uma provocação, uma humilhação que eles não estavam dispostos a tolerar. A inveja se transformou em ação, quando os irmãos de José decidiram vendê-lo como escravo. Imagine o desespero de José ao ser arrancado de sua família e levado ao Egito. Imagine a dor de um jovem que não entendia por que sua própria família o traiu de forma tão cruel. A jornada até o Egito foi longa e cheia de incertezas. Os grilhões que prendiam suas mãos eram um lembrete cruel de sua nova realidade. Mas o mais impressionante é que, mesmo em meio a tanta dor, José permaneceu fiel a Deus. Ele sabia que Deus tinha um plano, mesmo que, naquele momento, tudo parecesse perdido. No Egito, José foi vendido para a casa de Potifar, um oficial do faraó. Mesmo como escravo, José prosperou. Sua dedicação e integridade fizeram com que ele ganhasse a confiança de Potifar, que o colocou como administrador de sua casa. Pense nisso. Um jovem que havia perdido tudo agora era o responsável por toda a casa de um homem poderoso. Mas, como em toda grande história, novos desafios surgiram. A esposa de Potifar tentou seduzir José. Ele, fiel aos princípios de Deus, recusou, mas foi injustamente acusado e lançado na prisão. Agora, pense nisso. Um jovem que já havia perdido sua família, sua liberdade e agora também sua reputação. Muitos teriam desistido, mas não José. Mesmo na prisão, ele continuou a confiar em Deus e a usar seus dons. Ele se destacou tanto que foi colocado como responsável pelos outros prisioneiros. Ali, interpretou sonhos de 2 serviçais do faraó, o copeiro e o padeiro. Ele revelou o destino de cada um e, como havia predito, o copeiro foi restaurado ao seu cargo. Mas quanto tempo José ficou preso? Anos se passaram antes que ele tivesse uma nova oportunidade de sair daquela situação. Imagine passar dias, meses e anos esperando, sem saber quando ou se sua liberdade viria. Cada momento era uma prova de fé e perseverança. Mas José nunca perdeu a esperança. Ele sabia que Deus tinha um propósito para ele e que no tempo certo
tudo seria revelado. O tempo passou, e o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e mencionou sua habilidade ao faraó. José foi chamado e, com a sabedoria que Deus lhe deu, interpretou os sonhos. Ele revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Não apenas interpretou os sonhos, mas também propôs um plano para salvar o Egito da fome iminente. O faraó ficou tão impressionado que nomeou José governador, dando-lhe autoridade para liderar toda a nação na preparação para os anos difíceis que viriam. Agora, imagine a cena. José, que antes era um escravo, agora era o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Durante os anos de fome, seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimentos. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu. Pense no turbilhão de emoções que José deve ter sentido ao ver seus irmãos depois de tantos anos. Cada olhar, cada gesto, carregava memórias de traição e dor. Em vez de buscar vingança, José escolheu o caminho do perdão. Ele testou o coração de seus irmãos e, quando viu sua sinceridade, revelou sua identidade. Imagine o momento em que ele disse: "Eu sou José, o seu irmão." Nesse reencontro, uma série de emoções veio à tona. Seus irmãos ficaram sem palavras, tomados pelo medo e pela culpa. Eles sabiam o que haviam feito e não podiam imaginar como José reagiria. Mas José, com um coração transformado pela fé e pela graça divina, estendeu suas mãos em perdão. Ele enxergava além da traição. Para ele, tudo o que aconteceu fazia parte de um plano maior. Imagine como deve ter sido aquele momento de reconciliação. Lágrimas escorrendo, abraços sendo trocados e corações sendo restaurados. José poderia ter usado sua posição para punir seus irmãos, mas ele escolheu reconciliar. Ele não apenas perdoou, mas garantiu que sua família fosse cuidada. Ele trouxe seu pai Jacó e toda sua família para o Egito, onde viveram em segurança durante os anos de fome. Imagine o reencontro de José com seu pai. As lágrimas, os abraços, a emoção de ver os planos de Deus se cumprindo de forma tão poderosa. A história de José nos oferece lições profundas sobre fé, resiliência e a capacidade de encontrar propósito em meio à adversidade. Em cada etapa de sua vida, José escolheu confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam sombrias. Sua trajetória nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando para o nosso bem. O que parecia ser o fim para José foi, na verdade, o começo de uma jornada de redenção e vitória. Essa história também nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes enfrentamos desafios que parecem insuperáveis? Quantas vezes nos sentimos traídos ou injustiçados? Assim como José, podemos escolher confiar em Deus e permitir que Ele transforme nossas dores em propósito. A fé é uma força poderosa que pode mudar destinos, restaurar relacionamentos e nos levar a lugares que nunca imaginamos. Vamos refletir. Você consegue identificar momentos em sua vida em que algo aparentemente ruim se transformou em algo bom? Você confia que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando tudo parece perdido? A jornada de José é um convite para entregarmos nossas lutas nas mãos de Deus e confiarmos em seu plano perfeito. Antes de encerrar, quero agradecer por você estar aqui conosco. Se você gostou deste vídeo e acredita que ele pode tocar outras vidas, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de conferir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Ele também está cheio de reflexões poderosas que vão enriquecer sua jornada. Obrigado por assistir e até a próxima.